Mateus capítulo 5, a gente vai ler dos versículos de 1 até o 16. Diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, sem sabor, como há de se salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém. Queridos, Sermão do Monte, como eu já disse, você está chegando agora pela primeira vez, não acompanhou as bem-aventuranças que a gente já expôs cada uma delas, em um estudo por bem-aventurança, só passando muito rapidamente. Jesus fala o Sermão do Monte para os seus discípulos e ele está expondo sobre as características dos discípulos de Jesus. Então, cada uma das bem-aventuranças são para todos nós e todas elas devem ser visíveis e aplicadas e buscadas na nossa vida. E cada uma dessas bem-aventuranças é gerada apenas pelo Espírito. Nós não podemos desenvolvê-las de forma natural ou como um desenvolvimento pessoal. Apenas o Espírito Santo pode gerar essas características em nós. Então, se eu interpreto alguma dessas palavras de maneira que um não cristão possa tê-las, eu estou interpretando esse texto errado. Apenas o discípulo de Jesus tem cada uma dessas características. E Jesus, então, vai em uma cadência. Uma coisa vai levando a outra. Até chegar no versículo nos versículos que a gente vai expor hoje. Primeiro ele fala, felizes, ricos, afortunados, makarioi no grego, os pobres de espírito, tokoi topneumati. Aqueles que diante de Deus são como um mendigo, pobres como um mendigo de espírito. Não é só vender os bens, dar para os pobres e ficar pobre, senão bastaria fazer um voto de pobreza. Não, é de espírito. Aquele que reconhece que diante de Deus não tem nada, não pode nada e não é nada. Reconhece o seu estado espiritual diante de Deus. Não existe cristão que se acha, não existe cristão que é superior, não existe cristão com um título maior do que qualquer outra pessoa. O maior será o menor. Aquele que quer ser o grande, seja aquele que serve. O discípulo não é maior do que o seu Senhor. Tomar a cruz e seguir Jesus. Então não tem essa conversa que tem sido pregada hoje em dia. A partir daí, isso vai me levar a chorar. Um choro não é emocional apenas, é choro de arrependimento por conta do meu estado espiritual e das pessoas ao meu redor. Esse choro vai me levar a ser consolado por Deus. A partir do momento, então, que Deus me consola, que Ele me perdoa, que Ele me regenera, então eu passo a ser dominado por Deus. Bem-aventurados os mansos. A diferença do animal manso para o animal selvagem. O animal manso é dominado. Então nós passamos a ser dominados por Deus, nosso direito já não é mais nosso. Então a gente vai passar a ter fome e sede de justiça. Bem-aventurados aqueles que estão tendo fome, estão tendo sede. Bem-aventurados os famintos e os sedentos pela justiça. Que justiça? Justiça de Deus, não a nossa. Pela palavra de Deus, Salmo 119, então vai expor muito bem o que é sede de justiça. 7 vezes no dia medito na tua palavra. Antes do sol nascer, eu estou buscando a tua palavra, Senhor. Ó como amo a sua lei, mais do que o ouro refinado. E aí o salmista ele vai expondo, à meia-noite medito na tua palavra. Salmo 119 inteiro, ele vai expondo sobre isso. Eu passo então a ser dominado por Deus, eu passo a ter fome e sede de justiça, e então eu terei misericórdia das pessoas ao meu redor. É impossível eu me dizer cristão e eu não ter coração para com a miséria das pessoas ao meu redor. Misericórdia é isso, coração para com a miséria. Ou seja, Deus teve coração para com a minha miséria, o maior de todos os pecadores, mendigo de espírito, num estado reprovável diante de Deus, merecendo a condenação.
Cristo morre no meu lugar. A partir daí, como eu, tendo sido o mais perdoado de todos, não posso ter coração para com a miséria daqueles que ainda não conhecem a Cristo. De maneira nenhuma eu posso me julgar superior ou não ter misericórdia. E isso nos é ensinado também na oração do Pai Nosso, quando diz: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. A partir do momento que eu tenho coração para com a miséria do meu irmão, meu coração é limpo. Eu passo a ser separado por Deus. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. E eu passo a crescer em santidade, a amar as coisas de Deus. Eu amo a lei de Deus. E cada vez mais eu entro nesse processo de regeneração, de reconciliação com Deus, de santificação, crescendo cada vez mais em intimidade e santificação. E isso me leva a ter paz com Deus. Reconciliação é isso, nós somos reconciliados, por isso nós temos paz com Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificador porque já não tem mais guerra dentro dele, contra ele mesmo, nem guerra contra Deus. Deus nos traz paz novamente por meio de seu Filho, Cristo. Cristo é a nossa paz. E pacificador é aquele que leva a Cristo. Levar a paz não é levantar uma bandeira branca. É levar Cristo às pessoas que estão em guerra dentro delas mesmas. É ter paz mesmo em meio à guerra. A partir do momento que eu levo essa paz, a partir do momento que eu reconheço que eu não sou nada, que eu tenho o coração para com a miséria, que eu tenho sede e fome pela justiça de Deus, eu serei perseguido. 1 Timóteo 3,12, 2 Timóteo 3,12 vai dizer: todos aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então nós seremos perseguidos por causa da justiça. Não é perseguição porque nós somos ruins, temos um caráter reprovável, porque achou dinheiro escondido na Bíblia, não. Perseguição por seguir a Cristo, por ser imitador de Cristo. Então tem muitos pastores hoje, e muitas igrejas hoje sendo perseguidas, não é por causa de Jesus, nem por causa de justiça, não. É por injustiça mesmo. Mas nós seremos bem-aventurados quando a gente desejar ser parecido com Jesus e buscar ser imitador de Jesus. Isso vai nos levar à perseguição, isso vai levar a que as pessoas nos injuriem, levantem calúnias contra nós, mintam e chegam a dizer todo mal contra nós. E Jesus diz: olha, exultem e alegrem, porque grande é a recompensa para vocês, que não é dessa terra. A traça e a ferrugem não podem consumir. Então a gente chega no versículo de hoje, depois desse resumão, eu até demorei muito. E aí a gente chega no versículo dizendo: vocês são o sal da terra. Se o sal não tiver sabor, como que ele pode voltar a salgar? Para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora. Vocês são a luz do mundo. E uma candeia não é acendida para ser colocada debaixo da mesa. Então, que a vossa luz possa resplandecer diante dos homens, para que eles vejam as boas obras de vocês e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Dado que eu tenho cada uma das características que eu já expus aqui, é impossível que eu não seja sal da terra e que eu não seja luz do mundo. Quando eu escondo qualquer uma dessas características de Jesus, eu não estou salgando e eu não estou iluminando. Eu não estou sendo sal, não estou sendo luz. E quando eu não sou sal e não sou luz, eu perdi a minha funcionalidade. Eu não presto para nada. Eu não sirvo para mais nada. A primeira leitura, então, que a gente pode fazer desse texto é: vocês são sal. O que é o sal? O sal, aquele que tempera, aquele que conserva, aquele que dá sabor, da terra. Então ele diz: da terra. O que é essa terra? A residência dos homens, de todos os homens. Não é fazer sal dentro do saleiro. Ser sal dentro da igreja é muito fácil. E aí ele continua dizendo: se vier a se tornar insípido, sem sabor, agir de forma tola, perder a força, como vai voltar a ter sabor? Agindo dessa maneira. E depois ele continua: luz. Vocês são a luz do mundo, tocha, que brilha, que torna manifesto, que expõe à vista de todos, que é público. Vocês são expostos à vista de todos. E se vocês agirem tolamente, sendo expostos à vista de todos, como? Vocês vão prestar para quê? Luz de onde? Do mundo, cosmos, que é os habitantes da terra também, para que todo mundo veja. E aí Jesus já começa expondo sobre nós sermos o sal da terra. Posterior
posteriormente a isso, ele vai dizer um pouquinho sobre a lei, que ele não veio para revogar a lei, mas ele veio para que nós, de fato, possamos cumprir a lei pelo Espírito, dando uma nova visão do que seja a lei do Senhor. E o primeiro lugar onde o sal é usado como simbologia está lá em Levítico, na lei, capítulo 2, versículo 13, onde é dito o seguinte: todas as tuas ofertas dos teus alimentos temperarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de alimentos, o sal da aliança do teu Deus, em todas as tuas ofertas oferecerás sal. O sal serve para conservar, para temperar, serve como remédio, e o cristão é o sal que serve para curar, como remédio para esse mundo, para temperar, para dar sabor e para conservar, para não permitir que esse mundo apodreça. E é isso que tem acontecido. Eu não sei onde você passou esse carnaval, querido. Depois de muitos anos, pela primeira vez em mais de uma década, talvez, eu não passei o carnaval em um acampamento, nem pregando, nem participando. E eu viajei, domingo eu estive pregando, na verdade, mas não em algum acampamento, na igreja, de manhã e à noite, mas na segunda-feira eu viajei para o Rio. Fiquei lá na segunda e na terça. E o que eu vi lá, no Rio, talvez alguns de vocês são do Rio, os blocos de rua, os jovens, muitos gringos, curtindo o carnaval. E eu passei por alguns locais onde estava tendo bloco de rua, de carro. E eu confesso que eu fiquei enojado de ver. Primeiro pelo cheiro, pelas pessoas completamente alcoolizadas, todo mundo vestido de máscara, porque quando se veste uma máscara, então você assume uma outra identidade, então você não é mais você mesmo, e você está liberado para fazer qualquer tipo de moralidade. E todo tipo de coisa imoral. E passando por esses lugares, vendo aqueles jovens, vendo aqueles adultos, eu confesso que eu me entristeci muito. E pensei que muitos cristãos estavam isolados, e o nosso desejo é esse mesmo, é nos isolar dessa podridão, é nos isolar dessa coisa horrível que é o pecado, é nos isolar dessas pessoas e dizer, esse pessoal não merece. Vivendo toda essa imoralidade, vivendo tudo isso que eles estão vivendo, meninas, meninos, beijando não sei quantos na mesma noite, propagandas sendo ditas acerca de usar camisinha, de forma exposta, o homossexualismo tomando conta. Quantos homens vestidos de mulher? Que coisa terrível é essa? E o nosso desejo, talvez, muitas vezes, é nos isolar disso, falar, não quero parte com isso. O papel da igreja, o papel do cristão, é ter coração para com a miséria, é ser pacificador, mas de levar a paz para essas pessoas que estão distantes, essas pessoas que estão afundadas no pecado. Não é se fechar e achar que vai estar tudo certo dentro da igreja, de olhos fechados e mãos levantadas, e ignorar as pessoas ao seu redor, enquanto talvez seu vizinho está desesperado, e ele vai para essas festas e tudo mais, tentando encontrar paz que ele não encontra, e no dia seguinte ele já está desesperado de novo, talvez até pensando em se matar, como eu já tive vizinhos que passaram por isso, depois me ligaram, desesperados, para que eu pudesse fazer uma oração por eles. Ser sal é temperar, querido, é dar sabor, é não permitir que o curso desse mundo tome conta. A igreja só é igreja quando de fato ela tempera e ela conserva. Quando Deus olha para Abraão e diz, olha Abraão, é o seguinte, vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão começa a negociar com Deus, falando, Deus, se tiver tantos justos, se tiver 50 justos, se tiver 10 justos, Deus fala, não destrua. Mas não tinha. Quando não há esse tempero, quando não há o cristão de fato, conservando, a tendência do mundo é cada vez mais se destruir, e se continuar do jeito que está, querido, se a igreja continuar sem temperar, e temperar não é ser diferente só não.
Não é você vestir diferente, falar diferente, se fechar no seu gueto. É você levar sabor para as pessoas, que elas vejam o que é Cristo na sua vida. É ser imitador de Jesus. Hoje a religiosidade está muito mais alinhada com o que não pode fazer, mas não é. É boas obras, é o que eu faço de bom, não é o que eu não faço de ruim. De fato, nós não devemos fazer, mas nós seremos julgados por aquilo que nós fizermos. E se nós não acolhermos aquele que está preso, se a gente não visitar o que está preso, se a gente não dar de beber aquele que está sedento, dar de comer aquele que está faminto, visitar o enfermo, se a gente não fizer todas essas coisas, Jesus diz, olha, apartem de mim, porque eu não vos conheço, porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, eu estive preso e vocês não foram me visitar, eu estive enfermo e vocês não cuidaram de mim. Apartem-se de mim. E nós temos achado que o cristianismo é simplesmente ir na igreja no domingo. E isso não é ser sal. Paralelo a isso, Jesus disse ser luz do mundo. O que é ser luz? É trazer à tona a verdade. É revelar Cristo. É tornar isso público para as pessoas. É que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo. Isso é ser luz. Isso é levar a luz do Senhor. O mundo jaz no maligno. Isso significa o quê? O mundo está em trevas. O mundo está na escuridão, na morte, caminhando a passos largos para o inferno, tateando e indo para o abismo. E quando nós cristãos não somos luz, porque nós não queremos ser perseguidos, então a gente fica calado. Porque nós não queremos ser injuriados. Então a gente se cala, a gente não tempera. A gente não dá sabor, a gente não conserva, a gente não ilumina, a gente não coloca as coisas claras para dizer você está indo para o inferno, você está indo para a morte. E de fato nós não amamos e não temos coração para com a miséria das pessoas, porque nós não nos importamos com elas. A gente quer se preocupar com o nosso bem-estar apenas, com a nossa zona de conforto. Isso não é ser cristão. Isso não é levar Cristo. Se eu desejo que a luz de Cristo brilha em mim, e ele disse, olha, eu sou a luz do mundo. Se Cristo não brilha na minha vida, se Cristo, de fato, não é revelado através da minha vida, de nada vale a minha vida como cristão. De nada adianta você querer ir para a África ou para qualquer outro país para fazer missões, se de fato você não reflete a Cristo. Se de fato você não é imitador de Jesus. Ter uma boa doutrina não basta. É necessário ser luz. Que tipo de luz é essa? Aquela que vai fazer com que as nossas obras sejam vistas pelos homens. E eles vendo as nossas boas obras vão glorificar ao nosso Pai que está nos céus. Dado que eu sou imitador de Jesus, eu vou praticar e viver da mesma maneira que Jesus viveu. A exortação de Jesus para a igreja de Laodiceia é exatamente isso. Vocês deixaram de ser sal da terra. Como eu posso restaurar o sabor? Você só presta para ser lançado fora. Quando Jesus diz para a igreja de Laodiceia, ele diz, olha, vocês são mornos, vocês não são nem quentes nem frios. Por isso, porque vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Lançar vocês fora. O que quer dizer isso? Laodiceia ficava entre duas cidades, Hierápolis e Colossos. Hierápolis, lugar de águas frias, lugar de refrigério. Colossos, lugar de águas quentes, águas termais, lugar medicinal, de cura. Essas duas águas se encontravam em Laodiceia. Elas ficavam mornas, não serviam para nada. Elas perderam a sua funcionalidade. Jesus dizia à igreja de Laodiceia, vocês perderam a sua funcionalidade, vocês não são lugar de refrigério como Hierápolis é, vocês não são lugar de cura medicinal como Colossos é, porque vocês perderam a funcionalidade de vocês, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Porque vocês deixaram de salgar, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Que tipo de cristianismo é esse que não se importa? Que tipo de cristianismo é esse que não faz boas obras? E muita gente quer se basear na doutrina da graça, para dizer tudo é graça, tudo é Deus, Deus faz todas as coisas. E de fato, Deus é maravilhoso. Porém, a fé sem obras é morta, dizia Tiago.
E que tipo de obra é essa? Obra do Espírito. Em Romanos, Paulo vai dizer que a salvação é pela fé somente, a justificação é pela fé. E ele vai dizer que Abraão foi justificado pela fé e não por obras. Romanos 4, se não me engano. E em Efésios 2 ele vai dizer, olha, nós somos justificados pela fé, não de obras para que ninguém se glorie. Aí tem gente que usa esses textos para dizer, então, obra não precisa. Mentira! Tiago vai dizer, nós somos justificados pela fé e pelas obras. Tiago está contradizendo Paulo? Não, Paulo está falando acerca das obras da lei, Tiago está falando das obras do Espírito. Se as obras do Espírito, se essas bem-aventuranças todas que nós falamos, não forem reveladas e refletidas em nós, na nossa vida, em obras, nós não podemos dizer que somos cristãos. Não é porque você fez uma oração, ou é membro de alguma igreja, ou até pastor de alguma igreja, significa que você é um discípulo de Jesus. Naquele dia, muitos serão pegos de surpresa, porque acham que são os caras, porque acham que expulsaram demônios, porque falaram em línguas, porque curaram enfermos. O nome de Jesus pode todas essas coisas. Mas Jesus vai dizer para muitos deles, afastem-se de mim, nunca vos conheci. As obras precisam ser reveladas na nossa vida. Eu não sei como é que tem sido seu cristianismo, se seu cristianismo de fato tem sido luz para as pessoas ao seu redor, sal para as pessoas ao seu redor. Existem amigos seus que estão indo para o inferno. Querido, eu falo de experiência própria. Muitos amigos meus já morreram. Muitos amigos meus já faleceram. Alguns familiares. E ter um familiar falecendo sem conhecer a Cristo é algo desesperador. E louvado seja Deus, porque para cada uma das pessoas eu pude apresentar Cristo. Eu pude mostrar o caminho da salvação. Você possa viver um cristianismo que seja de verdade, de prática, não só de boca. É isso que Jesus está dizendo. Não adianta ser de boca. Não adianta ser insípido. Não adianta não iluminar e não se tornar expostas às obras de Deus na sua vida. Isso não é ser cristão. Curva a sua cabeça, querido. Eu não sei como é que tem sido seu cristianismo, mas eu quero clamar a Deus para que Ele mude sua história, faça de você um cristão de verdade, que seja sal e luz nessa terra, para levar Cristo às pessoas ao seu redor, para que as pessoas olhem para você e vejam Cristo. Vamos orar, queridos? Senhor Deus, eis-nos aqui, Pai, diante da Tua palavra que é viva e eficaz. Que nós possamos vivê-las, nós possamos colocar em prática, que a gente possa, Deus, viver para a Tua honra e Tua glória, para que as pessoas vejam as obras do Senhor na nossa vida e glorifiquem o Teu nome. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Muda histórias aqui nessa tarde, Deus, cada uma dessas pessoas que está acompanhando esse estudo, salva-os deles mesmos, muda a história deles, faz deles cristãos verdadeiros, servos do Deus Altíssimo, que glorificam o Teu nome com as obras do Senhor na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, a Marcelo Araruna, aí, Emerson, Sônia, semeando a palavra de Jesus, o Leandro aí, cada um de vocês acompanhou, o Carlos, a Débora, a Renata, a Daniela aí. Deus abençoe vocês, queridos. Um grande abraço mesmo para cada um de vocês. Obrigado por vocês acompanharam até aqui.